Nesta aula, nós conheceremos e aprenderemos a interagir com o objeto Profile. O objeto Profile me fornece uma vista de perfil longitudinal de uma superfície a partir de um alinhamento. Neste caso, nós estudaremos dois alinhamentos chamados eixo 1 e eixo 2 e seus respectivos perfis. A primeira coisa que nós temos que saber sobre perfis é diferenciar um perfil e uma vista de perfil. Um perfil é um objeto agregado a um alinhamento. Então, toda vez que eu criar um alinhamento, eu posso ou não pedir que o Civil 3D me forneça um perfil desse alinhamento. Então, como no caso aqui, eu tenho dois alinhamentos que eu chamei de eixo 1 e eixo 2, eu posso ter dois perfis relacionados a esses alinhamentos e, consequentemente, duas vistas de perfis relacionados a esse alinhamento. Se eu venho aqui na minha aba Prospector, eu tenho a opção de visualizar os alinhamentos que eu possuo. Então, dentro de alinhamentos, eu tenho meus Centerline Alignments, que são os alinhamentos de centro, e no caso do meu desenho, eu tenho eixo 1 e eixo 2. Quando eu clico nesse mais que me fornece os subitens, eu vejo que eu tenho a opção Profiles. E dentro de Profiles, eu tenho o meu perfil eixo 1, que é o perfil relacionado ao alinhamento eixo 1. Consequentemente, no eixo 2, eu também tenho o meu perfil eixo 2. Agora, uma vista de perfil é esse gráfico fornecido agora pelo Civil 3D para que eu possa visualizar em duas dimensões como que fica o terreno aonde está passando aquele alinhamento. Basicamente, é um gráfico com o eixo Y me fornecendo as elevações ou cotas e o eixo X me fornecendo os estaqueamentos variando de 100 em 100 metros. Esses valores que estão sendo apresentados aqui é a cota referente a cada estaqueamento. Então, ele me dá as cotas que eu quiser analisando aqui. Por exemplo, aqui eu estou mais ou menos em 912. Mas, se eu quero a cota em um determinado estaqueamento, eu venho aqui. No estaqueamento 400, eu tenho uma cota de 920,68. Então, esse gráfico é a minha vista de perfil e o meu objeto perfil eu só posso visualizar na minha aba Prospector. Sabendo isto, a gente já pode interagir com o meu perfil eixo 1 ou perfil eixo 2 utilizando a minha aba Prospector. Se eu clico com o botão direito, por exemplo, em perfil eixo 1, eu tenho a opção de excluir. Se eu quisesse era só clicar e ele desaparece para mim. E aí o meu desenho vai regenerar todo o modelo. Por que ele está fazendo essa regeneração do modelo? Porque esse perfil, no caso deste desenho, não está relacionado a nenhum objeto. Mas um perfil pode estar sim relacionado a um objeto, como por exemplo um corredor. E o fato de você excluir esse perfil pode mudar totalmente o corredor e ele ter que calcular novamente as opções. Em alguns computadores, esse objeto pode demorar, como demorou no meu caso aqui, a regenerar o modelo. E olha o que aconteceu, como o eixo 1 não tem mais um perfil, eu não consigo visualizar ele aqui, ó. Antes aparecia um desenho e agora ele não aparece mais. Vou utilizar o comando undo e ele vai retornar para mim. Está lá o meu perfil. Além disso, eu clico com o botão direito aqui no meu perfil 1 e vou em propriedades. Em propriedades eu posso alterar o nome, a descrição e o estilo, que eu tenho alguns aqui também. E posso visualizar os dados de perfil, que é uma tabela que resume algumas opções, algumas características do meu perfil. Basicamente o nome, uma descrição, se eu quiser eu digito aqui agora, perfil teste CAD Guru. Ele me fornece o tipo de perfil que é, então esse ícone aqui resume um perfil de superfície. Fala qual foi a superfície onde eu obtive o perfil. Me dá a forma de atualização, que é dinâmica. O que quer dizer isso? Se eu fizer qualquer alteração no meu perfil, tudo que estiver relacionado a ele vai ser alterado também, inclusive a vista de perfil. Posso escolher um outro layer aqui, clicando simplesmente, mas o que acontece? O layer padrão para um perfil SC Road, por que Road? Porque normalmente o perfil ele é utilizado para fazer um eixo de estrada, mostrar o perfil de uma estrada, por exemplo. Poderia mudar também o estilo aqui. Agora, o que eu não posso modificar neste momento, que já está pronto o meu perfil, é onde ele começa, onde ele termina e as elevações
que ele está envolvido. O alinhamento que foi utilizado também me é apresentado aqui. Então essa tabela me resume os dados do meu perfil e pode ser interessante em determinados usos em que você esteja trabalhando com alinhamentos e superfícies. E para finalizar, vamos ver essa questão de estilos do perfil. Se eu clico com o botão direito aqui em Perfil Eixo 1, eu posso vir em Propriedades e escolher os meus estilos aqui. Vou pegar, por exemplo, em vez de Exist Ground, que é o perfil de superfície, vou colocar um Design Profile aqui e ver o que acontece. Ok, ele mudou o meu perfil para uma outra forma, ó, me dando um desenho um pouco diferente, me mostrando aqui os estaqueamentos, que são esses pontinhos, mas é um estilo diferente que eu posso utilizar. Se eu clico aqui, eu posso ir mudando os meus perfis. Então, vou colocar, por exemplo, Layout, e vou clicar em OK. Basicamente não acontece nada. Tá vendo? Mudou aqui o quê? A cor do meu perfil, que antes estava com aqueles pontinhos laranja, agora não estão mais. Além de eu poder escolher o perfil que eu quero, eu posso modificar as características como nós já aprendemos em outras aulas que envolveram perfis. Se eu clico nessa setinha aqui do lado, eu posso vir em Edit Current Selection, onde eu posso mudar, por exemplo, a cor e a escala da minha linha, a largura da minha linha. Então eu vou mudar a cor da linha, por exemplo, para um verde bem clarinho aqui. E vou mudar a largura também para uma linha mais grossa, 0,9. Ok, ok, ok. Vamos ver o que acontece? Mudou a minha linha, a cor, e agora também mudou um pouquinho a largura. Essa largura você só vai visualizar mesmo a diferença quando você imprimir o seu perfil, mas por enquanto você não consegue visualizar a diferença alguma. Nesta aula nós conhecemos e aprendemos a interagir com o objeto Profile, ou simplesmente chamado de perfil. Vimos também que este objeto é capaz de me fornecer um gráfico que pode me mostrar as características do terreno e que este gráfico poderá ser utilizado de várias maneiras. Aprendemos também a mudar os estilos e algumas características dentro deles, como por exemplo a cor na qual o gráfico pode ser representado.